vai o trem da história, tocado a todo vapor, cumprindo com seu papel de um menestrel sonhador. Apita e solta fumaça pelas montanhas gerais, vivendo só de pirraça no meio dos capitais, unindo trilhos urbanos com outros trilhos rurais. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Instituto Júlio Ribeiro Cortez de Educação e Cultura. Hoje trago para vocês mais uma curiosidade, o livro Os Lusíadas. Este livro, que tem 1192 estrofes, em 10 cantos e mais de 8.102 versos, Os Lusíadas é considerada a obra-prima da língua portuguesa, a obra máxima da nossa língua. Esse ano comemora-se os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, um dos maiores, talvez o maior expoente da língua portuguesa. Nas minhas mãos eu contei uma edição de Os Lusíadas, impresso no Porto, em Portugal, no início do século passado, a obra completa de Os Lusíadas. As mais antigas vêm com um brasão português, destacando todos os reis que Camões cita. E vem ainda uma frase célebre dos Lusíadas: e outros em quem poder não teve a morte. Eu tenho em minhas mãos um livro que foi escrito em 1102 versos e mais 8.816 versos e 1.102 estrofes em 10 cantos. Os Lusíadas, ele tem uma linguagem muito culta, foi escrito num período máximo, auge da língua portuguesa. Os Lusíadas, ele é chamado de epopeia. O que é uma epopeia? Epopeia é simplesmente um poema épico. É um poema o qual uma trajetória de uma nação, de um povo, é descrita ali naquele livro, naquelas narrativas, com ajudas divinas, ajudas de seres mitológicos. Um exemplo de uma grande epopeia que nós temos é o livro de Êxodo, onde mostra o trajeto de um povo com o seu Deus. Um livramento, tem um momento ali que o herói simboliza a nação. Então, uma epopeia. Os Lusíadas mostra a trajetória, as viagens do grande Vasco da Gama, auxiliado por deuses, como o deus do mar, Netuno, e mostra toda a trajetória. Na verdade, a epopeia mostra a trajetória de um povo. Aqui, no caso, Os Lusíadas, do povo português. É a obra máxima da língua portuguesa em decassílabo, o estilo de 10 cantos. Todos os 10 sílabas de cantos. Cada linha dos poemas, ele é dividido em 10 sílabas métricas, que era considerado na época o estilo perfeito e o estilo para poemas heróicos, né? Introduzido na literatura portuguesa. O primeiro verso de Os Lusíadas nos fala: as armas que os barões assinalados por mares nunca antes navegados surgiram além da Trapobana. E tem uma parte que ele nos diz o seguinte, quer ver? Aqui está o brasão, como eu falei com vocês, o brasão dos reis portugueses, e a frase embaixo. Aqui está Vasco da Gama, o quarto, o quinto Afonso e o primeiro, e outros em quem poder não teve a morte. Eu estou pegando ele um pouco de luva para não molhar com suor, porque é um livro muito antigo. O primeiro canto diz: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca antes navegados passaram ainda além da Trapobana e perigos de guerras esforçados, mais que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novos reinos que tanto sublimaram. Cessem do sábio grego, Alexandre, né? E do troiano, as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alejandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto no peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a velha musa antiga canta, que outro por valor mais alto se alevanta. Assim como Os Lusíadas, nós temos a Ilíada, a Odisseia de Homero, que são poemas épicos que narram
a chegada grega em Troia, a viagem de Odisseu, Ulisses, né? E assim depois nós temos a Eneida de Virgílio e nós temos os Lusíadas. Então quando falo uma epopeia, são epopeias, são poemas épicos que mostram a narrativa de um príncipe, de alguém representando o povo e a sua trajetória rumo à vitória, rumo a momentos difíceis, momentos de lutas, mas com auxílio sobrenatural, não é verdade? Por isso que eu citei o exemplo do livro de Êxodos, que é uma epopeia também. Camões não se sabe ao certo aonde nasceu, se foi em Lisboa ou Coimbra. Não se tem registro se ele estudou em alguma faculdade, alguma universidade, como a de Lisboa da época, a Universidade de Coimbra, mas tudo indica que Camões foi muito estudado, recebeu muito estudo, ou era autodidata. Se existe vamos dizer, como é que fala, se existe um escritor que não deve nada à língua portuguesa, é Camões. Mas pelo contrário, a língua portuguesa deve muito a ele. Porque depois de Camões é que nós fomos ver realmente até que ponto pode ir a perfeição da língua portuguesa. Todos os escritores, assim como Camões buscou embeber do seu intelecto na Ilíada, na Odisseia, na Eneida de Virgílio, todos os escritores portugueses que vieram depois de Camões buscaram beber da fonte dele, buscar inspiração em Os Lusíadas para criar algo perfeito, algo parecido com Os Lusíadas. Então, Camões ele não deve nada à língua portuguesa, pelo contrário, a língua portuguesa deve tudo a ele. Porque através dos seus escritos nós podemos ver e podemos estudar e ver até que ponto poderia ir a língua portuguesa no conhecimento. E ele foi escrito num período auge da língua portuguesa. Alguns teóricos acreditam que a língua está evoluindo. Eu acredito, como muitos, que a língua tem o seu nascimento, o seu auge e o seu declínio. A língua portuguesa começou na Península Ibérica, teve o seu nascimento ali com o latim, com influência árabe, grega, ela teve o seu nascimento, teve o seu auge e hoje nós vivemos o seu declínio. Alguns acreditam que a língua nasce e está evoluindo, mas nós vemos, quando vemos de vós mercê para você, ser, agora chegou no ser, então não sei, houve uma perda muito grande de qualidade, de sentido nos poemas, nas canções, nas palavras, na pronúncia. E a língua é a manifestação cultural viva de um povo e ela por meio dela nós observamos como está o declínio ou o auge de uma nação. E a língua portuguesa teve esse auge no período de Camões, por volta até perto de 1554, o ano Os Lusíadas foi publicado 1572, então marca-se o auge da língua portuguesa. Camões foi uma pessoa muito injustiçada. Ele sofreu naufrágio, sofreu muito, por um amor perdido de Dinamenes. Ele acredita-se que nunca se recuperou desse amor. Na corte portuguesa diz que aquele homem dos cabelos ruivos fazia muito sucesso, cego de um olho devido às batalhas em Moçambique. Acredita que ele fazia muito sucesso na corte portuguesa com as mulheres e com isso também causava muita inveja a outras pessoas, por ser um cara autodidata, de grande conhecimento, grande capacidade intelectual. Como eu falei, não se sabe ao certo se ele estudou na Universidade de Coimbra ou não. Não se sabe se nasceu em Coimbra ou Lisboa. Até hoje ainda é uma incógnita. Mas cada cidade puxa a sardinha para o seu lado. O que nós sabemos que foi um grande poeta, o maior poeta da língua portuguesa, que imortalizou-se e levou a língua ao seu auge, por meio de Os Lusíadas e seus sonetos perfeitos também. Exemplo disso, eu tenho um livro aqui que eu ganhei há alguns anos já do Instituto Camões, né, da Embaixada de Portugal no Brasil. E um dos poemas dele mais famoso, que você já deve ter visto até na música do Renato Russo, é Amor é fogo que arde sem se ver,
É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. E é nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar poder seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo amor? Os seus sonetos encontram-se entre os sonetos mais perfeitos feitos em todo o planeta Terra. A língua portuguesa, os sonetos de Camões, são entre sonetos de Camões, Bocage, estão entre o auge do panteão sagrado da literatura portuguesa. De maneira incrível, seus poemas, seus sonetos, mostrando toda a fragilidade humana, todo o amor humano, o cuidado, o tato, o zelo, a dedicação. E muito mais ainda podemos ver em Camões o orgulho, a alegria, a felicidade que ele tinha de pertencer, na época, a uma das nações mais poderosas em descobrimento no mundo, que era a nação portuguesa, uma potência, né? Uma potência naval. Outro poema dele muito conhecido, que é bem atual com os nossos dias: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas nas lembranças, e do bem, se algum houve, a saudade. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Em mim converte o doce, converte em choro o doce canto, e afora em mudar-se a cada dia. Outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía, como de costume, né? Camões, como eu falei com vocês, ele foi um cara também muito injustiçado. Ele foi muito injustiçado na corte portuguesa, morreu ao lado de uma igreja, num cômodo, morreu na miséria, recebendo uma porção de dinheiro que Dom Sebastião, o Venturoso, o rei, o deu como pensão para o resto da vida. E interessante, Camões, ele fez os Lusíadas e dedicou ao rei Dom Sebastião. Dom Sebastião ficou tão encantado, as supostas histórias, que ele ficou tão deslumbrado, tão encantado com a maneira como Luís Vaz de Camões escreveu o herói Vasco da Gama, que ele leu o livro, ficou encantado, entusiasmado, que ele pegou as suas naus marítimas e foi procurar glórias e vitória e nunca mais voltou. É o rei de Portugal que desapareceu em alto mar com sua nau. Aí dessa história surgiu a religião Dom Sebastianismo, que até hoje, em alguns lugares do Nordeste veio para o Brasil, que esperam a volta do enviado de Dom Sebastião. Todos os dias, Portugal, nesse período, Camões nasceu em 1524. Por isso que hoje nós estamos comemorando este ano os 500 anos do nascimento do maior expoente da língua portuguesa. Como eu falei, Portugal estava vivendo um período do auge dos descobrimentos, das riquezas, dos grandes reis valorosos. E com o desaparecimento de Dom Sebastião, logo no período já findando, chegando à morte de Camões, é como se aquele auge português também fosse chegando ao fim. Camões viu toda aquela glória que ele escreveu em Os Lusíadas começar a se definhar, porque após Dom Sebastião sumir, Portugal passa ao cuidado, subjugado pelo reino da Espanha, e os jesuítas, que foram expulsos de Portugal há muitos anos, voltam para as universidades, voltam para os ensinos e começam a expulsarem dos ensinos, das cátedras, os grandes filósofos, os grandes pensadores
dizendo que eles enlargueciam muito o horizonte das pessoas. Aí volta de novo o subjugar a Espanha, volta aquele ensino apenas de uma visão fechada, centralizada em submissão. Não se tem mais grandes pensamentos, grandes autorias, o povo volta a um pouquinho de trevas, subjugado à Espanha, e o povo começa a ir, alguns, para a beira da praia, a ver navios, daí a expressão a ver navios, começa a ficar na beira da praia, alguns tendo consolo apenas de Os Lusíadas, e pedindo a volta, aguardando, olhando a ver navios, ver se vinha a frota, a nau do rei Dom Sebastião, que virou símbolo de libertação, de ânsia, de vitória, né? E isso mais tarde veio a ser uma religião, né? Aguardar a vinda de Dom Sebastião. Os Lusíadas influenciou todos os países da língua portuguesa. Todos os grandes escritores, todos nós da língua portuguesa temos a influência de Camões. Eu tenho o costume de brincar, de dizer que tenho nas minhas mãos a maior gramática da língua portuguesa. É perfeito. Quer um exemplo de perfeição na escrita, de uso de palavras, de rimas, de acertos, de coisas incríveis, está nos Lusíadas. Rimas, sonoridade, que dá até para cantar, e alguns até já gravaram trechos cantados de Os Lusíadas. É incrível. No Nordeste brasileiro, quem conhece a literatura de cordel no Nordeste brasileiro também sofreu grande influência. Eu tenho aqui para vocês verem, da editora Luzeiro, que era a extinta editora do Arlindo Pinto de Souza, alguns personagens do Nordeste brasileiro, como teve contato com povos portugueses também, em grande parte, principalmente que o Brasil começou ali na Bahia, e foi entrando para dentro, as colonizações, os engenhos de canas-de-açúcar, as capitanias. Até hoje é comum as pessoas conhecerem Camões por meio da literatura de cordel. Aqui eu tenho o grande debate de Camões com o Sábio, do autor português Arlindo Pinto de Souza, As Astúcias de Camões, de Arlindo Pinto de Souza, As Perguntas do Rei e as Respostas de Camões, de Severino Gonçalves de Oliveira, um outro grande cordelista, e Antônio Teodoro dos Santos. Aqui eu já peguei, mas é de outro poeta, o poeta Bocage, que é também um dos maiores expoentes da poesia portuguesa, da literatura portuguesa. Então, no Nordeste do Brasil conta-se muitas histórias de Camões, como um cara inteligente, que enganava reis, enganava pessoas da corte que tentavam pegar ele de todas as maneiras. Tem essas histórias, então, que chegavam no Nordeste brasileiro, que Camões, em Portugal, era um gênio, que vivia na corte do rei, e tudo que o rei perguntava ele sabia, ele era um jeito moleque, alegre, divertido de ser e muito inteligente. A gente sabe que muitas dessas histórias são lendas, né? São lendas que vão agregando valores históricos e vão se agregando ao mito, né, do personagem. Mas uma coisa é certa. Camões ele viveu na corte portuguesa, sim, por questões talvez de perda de grande amor, decepção. Camões ele preferiu se exilar, partindo para batalhas em Moçambique e outros países representando a coroa portuguesa. Entrou em batalhas, foi um cara que muito boêmio, se divertiu muito. Em outras palavras, podemos dizer que Camões foi uma pessoa que viveu, soube viver. Teve grandes decepções na vida, sim, como toda pessoa que chegou ao auge, bem visto pela corte portuguesa, pelo rei, foi muito invejado por outros. É tanto que tem um poema que ele fala isso, sobre o desconcerto do mundo. Mas ficou um legado, ficou algo que é maravilhoso, que é Os Lusíadas. Luso vem do povo, né? Luso vem da origem do povo português, daí o nome Os Lusíadas, né? O povo luso, né? O povo português. Então, Os Lusíadas é nada mais, nada menos do que a trajetória do povo luso, do povo português. No caso aqui dos Lusíadas, personificado na pessoa de Vasco da Gama. Vale a pena conhecer, procure conhecer Os Lusíadas, esse clássico da literatura portuguesa.
essa maior obra-prima. Várias pessoas já falaram que já escreveram até obras maiores do que ele. Mas perfeito igual os Lusíadas não existe igual. E igual a esta obra-prima não existe. Camões nos presenteou a língua portuguesa com essa sagrada obra. Esta obra incrível, que vale a pena você conhecer, vale a pena você dar valor. Os Lusíadas, que também faz um pouco parte da nossa história brasileira. Por meio de Os Lusíadas, todos os escritores brasileiros começaram a também aperfeiçoar e tentarem chegar ao máximo, próximo de Os Lusíadas. Aqui no Brasil, uma das maiores epopeias que nós temos que tentou imitar Os Lusíadas, mas é lógico que, vamos dizer assim, não chega tão próximo, o Uruguai, de Basílio da Gama. Vale a pena você conhecer também. Foi inspirado também em Os Lusíadas. E de mais outros escritores. Você então já deve ter visto, como eu falei, a música, acho que é Monte Castelo, né? Sim, quando você ouve Legião Urbana falando amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida descontente, aí logo ele coloca a passagem da Bíblia de 1 Coríntios 13 também, dialogando com o poema épico de Camões. Então, lembre-se, este ano comemora-se 500 anos do nascimento do maior nome da literatura portuguesa, Luís Vaz de Camões, que nos presenteou com a maior obra, o maior clássico, a maior epopeia e, para mim, a maior gramática da língua portuguesa, Os Lusíadas. Vale a pena conhecer, vale a pena estudar. Um forte abraço a todos vocês e obrigado. Fica aqui o meu carinho, a saudação e obrigado por me acompanhar neste canal. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima curiosidade, o próximo ensino. Obrigado a todos. Felicidades e boa leitura de Os Lusíadas.